Oi, eu sou a professora Gabriela Leal, a tia Gabi de Direito. Agora eu tô aqui com um painel, olha, cheio de tulipas. Porque na última aula eu gravei lá na casa de uma pedagoga. Eu achei tão bonitinho ela com painel, só que aí eu sou advogada, não sou pedagoga. Aí ela se compadeceu e fez pra mim, olha, agora nós temos tulipas. Vamos lá. A aula de hoje, vamos continuar, nós estamos falando sobre o trânsito. Falamos na última aula o que é o trânsito, que o trânsito ele é todo o movimento de pessoas, veículos e animais. Nós falamos um pouquinho sobre as leis de trânsito e agora nós vamos descobrir quem é quem no trânsito. Como assim quem é quem? A gente vai ter que decorar o nome de todo mundo? Não, mas é porque no trânsito nós temos cada agente fazendo uma coisa e o trânsito vai se movimentando como um todo. Vamos lá, vocês vão receber essa atividade aqui. Olha as figurinhas. E aqui a outra. E aí vai ter essa atividade aqui para responder depois. Vamos lá? Primeira pessoa no trânsito. Essa primeira pessoa, ela é a primeira porque todo mundo é essa pessoa. Todo mundo. Nós estamos falando do pedestre. Todos são pedestres. O pedestre é quem circula a pé. Tia, mas eu ando de carro com meu pai. Sim, mas se você não tiver de carro, você vai estar a pé. Algumas pessoas podem não ter carteira de motorista, pode não ter carro, mas todas as pessoas andam a pé. Todas as pessoas são pedestres no trânsito, porém nem todas são motoristas, porque não tem carro ou ainda não tem idade adequada para dirigir, por exemplo. Nem todos são ciclistas, porque não tem bicicleta ou não sabem andar de bicicleta, mas todas as pessoas são pedestres. O pedestre tem direitos e também tem deveres, assim como os demais agentes. Eita! Assim como os demais agentes que participam do trânsito. Então, o pedestre tem o dever, a gente vai aprender mais na frente algumas leis específicas de trânsito que a gente precisa saber para poder se movimentar bem no trânsito e evitar acidentes. Mas um desses deveres que o pedestre tem é o de atravessar na faixa de pedestre e saber respeitar a sinalização. Lá, saber que o sinal verde tem o sinalzinho verde e o vermelho para o pedestre atravessar a faixa em algumas faixas. Saber que o pedestre ele tem que dar o sinal de vida. Essa é uma obrigação, é um dever do pedestre. E todo pedestre tem que saber disso. Por isso é importante que a gente aprenda um pouco sobre o Código de Trânsito em sala de aula. O Código de Trânsito, como a gente viu, é o conjunto de leis que falam sobre o trânsito, que ajudam a organizar o trânsito e assim proteger a vida, tá bom? E aí, a faixa de pedestre é um dos direitos e deveres. Direito porque assim o pedestre ele tem o direito de atravessar a rua e o dever de atravessar a rua no lugar correto e com segurança. Não é só entrar de uma vez na rua, dar o sinal de vida para que os motoristas possam vê-lo, espera que eles parem e assim atravessa a rua. E se tiver o semáforo lá, o sinalzinho marcando para o pedestre, vai apertar o botãozinho, esperar o sinal ficar verde para o pedestre e então atravessar a rua. Esse é um dos direitos e deveres do pedestre. Vamos lá? O próximo agente que participa do trânsito, nós já o citamos aqui, é o ciclista. Quem sabe andar de bicicleta? É divertido andar de bicicleta, né? Tem gente que usa a bicicleta como meio de transporte mesmo, para ir para a escola, para ir trabalhar. Eu teve um tempo que eu andei de bicicleta para a escola, era divertido. Vamos lá. O ciclista é quem circula de bicicleta nas ruas e estradas. Ao andar de bicicleta, o ciclista precisa respeitar a sinalização e as leis também. Quem acha que pode andar de bicicleta na contramão, está enganado. O ciclista deve andar no sentido dos veículos e quando estiver em grupos, deve pedalar em fila única, ou seja, uma única fila, um atrás do outro.
Eles não podem ocupar uma faixa, porque isso é muito perigoso, porque os carros vêm andando muito rápido e na maioria das vezes só vê os ciclistas quando já está em cima. Isso causa muitos acidentes. Por isso também é importante que os nossos governadores façam ainda mais ciclovias. Ciclovias são aquelas vias ao lado das vias públicas, do lado da pista. Tem aquelas pequenas vias, geralmente pintadas de vermelho, aonde as bicicletas podem passar, e ainda tem a outra via, que é a via do pedestre, para ainda o pedestre não dividir o caminho com os ciclistas e assim evitar ainda mais acidentes. O que isso faria? Isso faria com que quem pode ir de bicicleta para o trabalho, para a escola, vá. E aí, quem usa a bicicleta, o que diminui? Diminui a quantidade de carros nas vias, diminui o engarrafamento e ainda diminui a poluição no ar, que é jogada através dos carros e das motos. Então, faz bem a pessoa ir de bicicleta, além de ser um ótimo exercício, né? Então, quanto mais iniciativas tiverem que ajudem os ciclistas, melhor vai ser para a sociedade como um todo. E o ciclista é outro que tem direitos e também deveres. Ele tem o direito de andar ali de bicicleta, tem o direito a ter uma via só para ele, mas também tem o dever de saber os sinais de trânsito, saber reconhecer placas de pare, para poder saber onde ele tem que parar, porque se ele tá andando na via, ele tem que andar junto com os carros. Se os carros estão indo, ele tem que ir indo. Agora, se ele quer voltar, ele tem que ir pro outro lado da rua, junto com os carros que estão só voltando, porque ele tem que ir junto com o fluxo de carros. E ele tem que saber parar nos semáforos, parar nas placas, porque se tem um semáforo de pare ali e ele tá andando na via e ele segue direto, se aquele semáforo parou, é justamente porque tem outro carro cruzando. Se ele não souber reconhecer as placas, os sinais e parar ali, o que vai acontecer? Um acidente. Se as bicicletas, se um monte de bicicleta junto, em vez de elas andarem uma atrás da outra aqui no cantinho da rua, elas ocupam uma faixa, o que vai acontecer? Acidente. Como já aconteceram vários acidentes em vias, em rodovias, já aconteceram milhares. E isso é muito perigoso porque quando um carro passa assim, geralmente ele vem em alta velocidade, então a chance de acontecer um acidente grave, que pode trazer até a morte, é muito alta. Então, quanto mais a gente respeita essas leis de trânsito, mais a gente se protege e protege ao próximo. Como a gente falou na próxima aula, o maior protege o menor. Motorista, então, é o próximo agente. É quem dirige o veículo, que pode ser um carro, um ônibus, um caminhão, etc. Para poder dirigir e se tornar um bom motorista, as pessoas têm que ter a idade mínima de 18 anos para poder tirar a sua carteira de habilitação. Isso aqui no Brasil. Tem alguns países que tiram com 16. Nossa, seria ótimo. O sonho de todo adolescente é tirar a carteira com 16 anos. Mas depois passa tão rápido. Vocês vão ver. E aí, aqui no Brasil precisa ter 18 anos para tirar a sua carteira nacional de habilitação, chamada também de carteira de habilitação, ou carteira de motorista, ou até de CNH. Essa daqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, a minha, ó. Vendo? Aí, aqui tem as observações. A primeira que eu tirei, vinha aqui até dizendo que podia usar a carteira de habilitação de forma profissional, para trabalhar de motorista, né? Aí quando eu renovei, aí tirei essa parte. A minha é AB. Será que vai dar pra ver aqui? Vê se vai dar pra ver aqui. Olha aí. Aqui tá escrito AB. Carteira de motorista AB significa que a minha carteira é de carro e também de moto. Eu tirei as duas na época. E aí eu falava que depois eu ia tirar de caminhão. Nunca fui atrás, quem sabe um dia eu tire. Vamos lá.
E aí você precisa ter, né, 18 anos. Era meu sonho, era tirar a carteira de motorista, gente. Como pode, né? E eu realmente, eu gosto muito de dirigir. Eu gosto de verdade de dirigir, é muito legal. Agora, a moto, eu sempre quis tirar a habilitação de moto também. E aí, eu lembro que na época eu comprei uma briga que eu falei, vou tirar as duas. E aí, se puder tirar de avião, eu tiro. E aí, tirei de moto. Só que só tirei. Vocês acreditam que eu peguei moto depois que eu tirei a carteira? Eu acho que só umas 2 vezes. Mas enfim, tenho. Vamos lá. Mais uma coisa sobre o motorista. Para ter a carteira, essas pessoas, a gente precisa fazer um curso e no final do curso passam por um teste para saber se aprenderam tudo direitinho. Os motoristas trafegam pelas vias e precisam saber e conhecer as regras e leis de trânsito para respeitá-las e evitar os acidentes. Então a gente faz um curso, tem um curso teórico. Antigamente tinha um curso até de primeiros socorros, que era se acontecesse um acidente, a pessoa saber ali o que fazer na hora, saber fazer a massagem cardíaca, ou ajudar a pessoa a socorrer, levantar onde estiver sangrando, digamos, cortou um lugar na perna, saber fazer tipo um torniquete, que é quando amarra um pano para diminuir o sangramento. Tá sangrando ali, aí amarra um pano antes do sangramento e aí levanta, digamos, a pessoa cortou o braço, aí cortou aqui o braço. Aí vim pegar um pano aqui e amarrar aqui para parar de sangrar e ficar com ele para cima. Então saber, né, que isso faz diminuir o sangramento até que o socorro venha, o bombeiro, o SAMU, enfim. E aí, antigamente, nos cursos para tirar a habilitação, tinha esse curso de primeiros socorros. E aí, com o tempo, tiraram algumas coisas, a gente ainda aprende algumas noções para saber o que está acontecendo, para saber explicar para o bombeiro ou para o SAMU. Mas a gente não tem mais o curso para ir e dar os primeiros socorros, porque estavam acontecendo alguns acidentes durante essa tentativa de ajuda. Uma pessoa ia ajudar e acabava atrapalhando mais a pessoa que se machucou, né? E aí tiraram essa parte do curso de habilitação. Mas, enfim, a gente ainda aprende um pouco dessas noções. A gente aprende a legislação, a gente não aprende a legislação toda, mas aprende as principais coisas, tipo as placas, o que é uma infração, as principais infrações, que são velocidade, saber que você tem que dirigir com um calçado adequado, não pode usar chinelo para dirigir, porque eles usavam chinelo assim, e aí na hora que pisava no acelerador, aí o chinelo dobrava e prendia. E aí, o que estava acontecendo? Aconteceu um acidente porque ele ficava preso lá no acelerador. E a pessoa tentava frear e estava preso no acelerador. Ou prendia no freio e aí o carro travava no meio do trânsito. Então, isso acaba causando acidente. Então, sapatos abertos assim são proibidos para dirigir. É uma das coisas que a gente aprende no curso. E aí, quando eu terminei esse curso teórico, a gente faz uma prova teórica. Aí faz a prova sobre o que as placas de trânsito, algumas coisas sobre os primeiros socorros, coisas bem básicas, só para você entender o que está acontecendo, se a pessoa está tendo uma hemorragia, que é quando a pessoa está sangrando, enfim, coisas assim. E aí, quando passa nessa prova, aí você pode fazer o curso prático. Aí de novo, aí você faz o curso prático, que aí é nas ruas, nas vias, você vai dirigir ou vai pilotar a moto, só que a moto não é nas vias. A moto tem um circuito feito geralmente num estacionamento, tem um circuito lá, que aí tem os cones, que você tem que atravessar pelos cones, aí tem que fazer o 8, aí tem um lugar que você passa por cima das britas. Aí você vai e faz esse curso e depois que termina, aí você faz a prova. E são 2 provas diferentes, uma prova de carro e uma prova de moto. E aí, mas é tranquilo. Eu passei de primeira, vocês vão passar também, você vai ver. Vamos lá, gente, continuando. Muitos motoristas esquecem que precisamos respeitar para sermos respeitados. É muito importante que, além de respeitar as regras, as leis e os sinais, que os motoristas respeitem os pedestres,
os ciclistas, os outros motoristas e os motociclistas. Assim, é possível que o trânsito seja um ambiente onde as pessoas podem conviver em plena harmonia. Tem que ter muito cuidado, gente. Eu vejo muito assim, a gente tá dirigindo e aí um carro passando por cima do outro, sabe? Vai como quem vai empurrar o outro. Ou a moto vai passando ali no corredor e aí eu já vi motorista ficar com raiva porque a moto tá passando no corredor e aí fecha assim de uma vez. E aí acontecem os acidentes. Ou moto que não respeita também os motoristas, vai correndo naquele corredor. E aí o motorista tá dando a seta que quer passar e a moto acha que não, eu vou passar. E aí acontece, eu acho que vai tudo da pessoa saber ali a ponderar. Ponderar é você saber o tanto que dá pra você ir. E aí um respeitando o outro. Nem a moto correndo demais, prestando bastante atenção, porque o carro pode mudar de faixa. Como o carro também não ir fechar as motos de propósito com raiva porque ele tá parado e a moto tá indo no engarrafamento, por exemplo. Então já vi muito acidente acontecer só por brabeza. A pessoa ficou chateado com o outro porque o outro tá seguindo o caminho. Então, cada um tá seguindo o seu caminho. Também não é uma competição, não é a corrida entre os veículos na via. Então, vamos deixar cada um seguir o seu caminho. E aí aconteceu alguma coisa, falou, oh, desculpa aí, vamos lá, se não bateu, se não estragou, falou, oh, perdão aí, e segue cada um o seu caminho, sem briga. Eu acho que isso ajuda muito o trânsito, ajuda o judiciário, ajuda as pessoas. E por último, o agente aqui é o motociclista. Eu coloquei uma menininha dirigindo a moto, olha que bonitinha. E aí, o motociclista são as pessoas que andam de moto pelas ruas, no trânsito, são chamados de motociclistas. Para andar de moto é a mesma coisa, também é necessário ter a carteira de motorista. Além disso, é preciso usar o quê? Capacete, gente. Ó, na moto é muito perigoso, não tem cinto de segurança, não tem para-brisa, é o peito. Se cair ali, a pessoa se rala, se machuca. Então tenha roupa. Quando você tá de moto, você não pode estar de chinelo, porque o chinelo pode prender ali no pedal. Você não pode estar de bermuda, porque se tiver uma queda, vai ser o seu joelho, vai ser sua perna no chão. Então, o machucado, a chance de ter um machucado pior é muito maior. O capacete, porque você não tem cinto, não tem nada, então você protege pelo menos a cabeça. Então, é uma coisa muito importante. E o mais importante, é preciso pilotar a moto com muita atenção e muito cuidado. Você tem que ter o dobro de atenção quando você está na moto, porque um erro na moto, o carro, você errou, arranhou o carro. Arranhou, deu um arranhão no carro. Agora na moto, você desequilibrou ali um pouquinho, você pode se machucar todo, e isso com coisas piores que podem acontecer. E uma coisa interessante, você sabia que as crianças menores de 7 anos não podem andar de moto de jeito nenhum? É proibido, crianças menores de 7 anos não pode andar de moto. Tia, mas eu sou grande. Não pode andar de moto. O seu papai, sua mamãe, ou quem estiver te levando na moto, se você tem menos de 7 anos, vai ser multado. É proibido. Espera completar. Completou os 7 anos, tem mais 7 anos, aí sim você pode andar de moto, é muito divertido, lá o vento batendo no rosto, tá legal. Vocês vão gostar, mas tem que ter a idade certa, tá bom? Isso porque a gente aprendeu que as leis, elas são criadas para todos, mesmo que uma criança cresça mais que a outra. Tem aluno aí, meu Deus, eu sei que a tia não é muito alta, mas tem aluno aí com 7, 8 anos que já é da minha altura quase. Então, se fosse só pela altura, dava para andar na moto. Só que, como a lei é para todos, não tem como colocar assim para maiores de 7 anos ou para menores de 7 anos se tiver. Não. Então proibiu para todas as crianças, até porque tem que ter força, tem que saber segurar ali na moto, na outra pessoa, senão pode cair, enfim. E aí, essa lei foi criada justamente para proteger as crianças. Agora é sua vez. Complete a frase e resolva a cruzadinha. Vocês vão completar a frase aqui
Pessoas que transitam nas ruas. Quem são? São os? Você vai responder aí. E aí, conforme a sua resposta aqui, você vai responder aqui embaixo. Então, número 1, as pessoas que transitam nas ruas, vai ser a resposta aqui para a cruzadinha aqui embaixo, número 1. Tá bom? Tá bem simples, vocês vão ver. Um beijo, muito cuidado no trânsito. Até a próxima aula.